Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que venceu o Juventude por 2-0, líder do Campeonato Brasileiro, agora vira o foco para a partida da Libertadores da América, quartas de final contra o Estudiantes da Argentina. Vamos juntos analisar, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. E coloca nos comentários aí, da onde você está participando aqui dos nossos vídeos, você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina. Põe seu estado, a sua cidade aí pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, jogo aberto, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Chama o Flamengo malvadão. O Malvadão colou com a liderança, não larga, foi a Caxias do Sul, contou com a Arrascaeta, 13 gols, hein, se aproximando do Caio Jorge, contou com um bom futebol e bateu o Juventude por 2-0. E agora o Malvadão só pensa na Libertadores. É time de tradição. Vitória, liderança e tabu quebrado. A tarde de domingo para o Flamengo foi só de alegria. Afinal, a última vitória rubro-negra no Alfredo Jaconi havia sido em 1997, 28 anos atrás. 28 anos, 13 jogos, 7 derrotas e 6 empates. Pesquisei antes, tá? É, Danilo, uma vitória importante para a nação flamenguista e para o técnico Felipe Luiz. O jogo começou disputado e o Fla só teve a primeira chance aos 20 minutos. Jogada de Samuel Lino com Arrascaeta e chute cruzado do brasileiro para fora. E o Arrasca não estava para brincadeira. Depois de um belo cruzamento de Saul, o uruguaio infiltrou na defesa do Juventude e empurrou de cabeça para abrir o placar. E o Fla só voltou a levar perigo na segunda etapa. Luiz Araújo foi lançado e saiu cara a cara com o Jandrei e gol perdido pelo atacante rubro-negro. Ainda dava tempo demais. Arrascaeta quase fez o segundo em bela cobrança de falta no travessão. Já sem o uruguaio em campo, Felipe Luiz rodou o elenco. Carrascal fez um belo cruzamento para Emerson Royal cabecear para o chão, marcar o primeiro com o manto rubro-negro e definir a vitória por 2-0 e a liderança isolada a 4 pontos do Palmeiras. Isso me demonstra que é um grupo que quer fazer história. Então, hoje viemos aqui num campo muito difícil, onde eu particularmente já tive a oportunidade de jogar. Sei da dificuldade que é de vencer aqui dentro e conseguimos uma grande vitória contra uma equipe muito bem treinada pelo Carpinho. Enaltecer e dar muito mérito ao meu grupo, aos meus atletas. A gente segue muito convicto na nossa sobrevivência, é assim que a gente trata, que esse é o nosso campeonato, isso está bem claro. Depois de quebrar o tabu em Caxias do Sul, o Flamengo se consolida na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas Felipe Luiz e elenco agora viram a chave e passam a pensar na Libertadores. Afinal, o rubro-negro, nesta quinta-feira, recebe o Estudiantes de La Plata pelas quartas da competição continental. Missão dura contra os argentinos, que prometem complicar a vida do Flamengo. Edu Dracena, claro que tem o Cruzeiro ainda hoje contra o Bahia. O Palmeiras está ali na segunda colocação, tem os jogos a menos. Mas esse Flamengo é indigesto, é um time que joga bem dentro e fora de casa, tem um grupo super qualificado, banco de reservas, time titular e o padrão tático é sempre alto. Renata, aí você vê a coletiva do Felipe Luiz falando da questão da qualidade do treinamento. Então o que eles fazem no treino está aplicando no jogo. E isso acaba também aumentando o nível de competitividade entre eles. Então todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar jogando como titular. Então isso também, os jogadores que não estão jogando estão treinando bem para que quando tiver a oportunidade de aproveitar. E você pega hoje o Flamengo, não só o time titular, mas o elenco, os jogadores que estavam no banco, é impressionante. Agora, o meio de campo do Flamengo com Saul, com Jorginho e principalmente com Arrascaeta é brincadeira, Renata. Esses jogadores estão ditando o ritmo do Flamengo. Então acho que o Flamengo é muito difícil e muito indigesto para qualquer equipe que for enfrentá-lo.
E o Juventude muito mal também na tabela, é um time que não reage, até conseguiu alguma coisa com o Carpini, mas acabou sucumbindo diante de uma equipe que é muito melhor que a maioria, sim. Exatamente, é difícil você analisar, né, o adversário quando enfrenta o Flamengo, né? Porque o Flamengo, o que a gente está vendo, é um time que está jogando no automático. O Flamengo treina de uma maneira, acaba executando durante a partida, como o Edu frisou muito bem, e não dá espaço para os adversários. Então o Flamengo ele nem jogou tão bem assim. O Flamengo controlou, fez um gol no primeiro tempo, teve ali a bola, jogando no automático, não sofreu, não foi pressionado, e no segundo tempo acabou matando o jogo. Então é a equipe a ser batida. Eu acho que dificilmente o Flamengo vai perder os títulos das competições na qual está disputando, porque está muito à frente. Lógico que futebol pode acontecer de tudo, mas com o treinador que tem, o elenco que tem, eu acho que vai ser muito difícil, a não ser o São Paulo na Libertadores, é o único que pode ganhar do Flamengo. Isso que eu ia falar, não tem o São Paulo Libertadores. É porque eu lembrei, eu tava indo... Aí eu lembrei que eu falei que o São Paulo é campeão da Libertadores. A versão comentarista ficou e chegou o torcedor. Falando nisso, o São Paulo bateu. Um Arrascaeta marcando, hein? E é isso, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Tem muito da vitória do São Paulo lá no Morumbi. São Paulo se preparando, claro, para a semana de Libertadores. Tem ainda o Botafogo e o Vasco da Gama, que ontem vacilou, hein? Então tudo isso nesta sequência do Sport Center, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, tá, pessoal? Isso quer dizer que teremos meia hora de pura intensidade por aqui, tá bom? E já o nosso Top 5 também, daqui a pouquinho, tá, Jailson? Agora a gente ouve os destaques do Flamengo depois da vitória por 2-0 contra o Juventude. E nós pensamos jogo a jogo, e eu falei para eles durante essa última semana agora, antes desse jogo, quando eu vi os treinos que eles fizeram durante a data FIFA, me deu muito o que pensar, porque jogadores que já estão numa temporada aí com 9 meses, ninguém alega cansaço, todos querem treinar, todos competiram ao máximo durante a semana, por um nível muito alto de treinamentos, e falei para eles que esse grupo, quando você vê isso no treinamento, cada vez que as pessoas contagiam, é um grupo que quer fazer isso. Claro que a gente fica chateado com o resultado, né? Todo ponto ele é bem-vindo. Teríamos em mente, claro, sempre buscar a vitória, mas pontuar seria importante. Mas acho que o que vale para o jogo de hoje é valorizar, né, o que foi feito, alguns pontos positivos que a gente vem evoluindo. E quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, eu tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. Falam a mesma língua, os números do Arrasca e do Saul na vitória contra o Juventude. Então, um gol pro Arrasca, uma assistência para o Saul, justamente pro gol do Arrasca. Finalizações foram 4 do Arrascaeta, 2 grandes chances criadas e 5 faltas sofridas. E olha, é interessante o Saul, porque ele tem indicadores ofensivos e defensivos. Assistências, grandes chances, mas também as ações defensivas e as rebatidas. Os dois ontem dominaram o meio de campo do Juventude. Eu quero ver agora, então, o Pedro Henrique Torre falar e muito desse tal de Daniel, hein, Pedro? Que tá jogando demais pelo Flamengo, não tá? Fala do Daniel, Pedro. Jorjan Daniel de Arrascaeta Benedetti, nascido em Nuevo Berlim, Uruguai, no dia 1º de junho de 1994. Perfeito, maravilha. Leu a ficha, tá maravilhosamente bem atento agora. Georgia, aliás, o Guto Santana, nosso cinegrafista aqui, disse que para lembrar você que Jordan é aquele do basquete, ainda fez em movimento assim. E Georgian Arrascaeta é outro, nosso sempre espirituoso Guto Santana que tá por aqui. Mas enfim, o Wilberson também assistente, rindo pra caramba. É o seguinte, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, 50 pontos, tirou esse tabu de 28 anos sem vencer em Caxias do Sul. Então deu aquela aliviada. Se tinha alguma suspeita assim, de quão a sério, quão empenhado está no Campeonato Brasileiro o Flamengo, acho que ela se dissipou ontem. Um time bem consciente do que precisava fazer. 2-0, mais uma vez não sofreu gols. Então chegou a 47 gols marcados e 10 sofridos. Saldo impressionante
de 37 gols pró. O Arrascaeta, como eu dizia muito bem, Bruno, o Arrascaeta tem 18 gols nessa temporada, já chegou aos 18 gols pelo Flamengo. Então 18 gols é o mesmo número de 2019, a artilharia de 2019, que ele foi o terceiro maior artilheiro atrás naquela ocasião de Bruno Henrique e Gabigol. Então vem numa fase muito boa, o camisa 10 Arrascaeta, muito bem mesmo. Então o Flamengo, para renovar o contrato, vai ter que conversar, mas conversadinho, depois dessa fase exuberante do Uruguai. Além disso, Jorginho e Varela ficaram fora da partida desse fim de semana. Varela pubalgia, o Jorginho ainda com incômodo muscular, mas para quinta-feira vão tentar recuperar os dois de qualquer maneira. É Libertadores, transmissão aqui da ESPN, jogo contra o Estudiantes no Maracanã. Todo mundo ligado, atento, porque se o Flamengo vai bem no Campeonato Brasileiro, não pode deixar o pique da remada, né, Bruno Vicari, cair nesse sentido. Hoje folga para os jogadores e amanhã reapresentação no Ninho do Urubu. É isso, Pedro. Vem aí essa montanha, essa escalada também de Libertadores para o Flamengo agora na quinta-feira, exclusivo aqui, hein? Só aqui na ESPN a nação vai assistir ao Flamengo contra o Estudiantes. Obrigado, viu, Pedro? Ontem uma vitória tranquila, fácil para o Flamengo manter a liderança em um ambiente onde, como a gente contou na semana passada, o Pedro contou, o Flamengo não tinha sucesso, Jailson. Ontem parece que foi fácil. Mas foi. Foi, né? Sinceramente foi, mesmo com algumas alterações ali. É porque é isso também, você fala, o Flamengo mudou, por exemplo, entrou o Danilo no lugar do Léo Ortiz. Aí entrou o Emerson Royal no lugar do Varela, sabe? Enfim, aí o Jorginho não jogou, tudo bem. Aí cai bastante o nível do Jorginho pro Alan. Mas o Alan ontem fez um trabalho ali tranquilo, deixou, vai, Saúl, você fica com a bola e eu marco. E o resto aí, Luiz Araújo no lugar do Plata. Então, assim, essas foram as mudanças ontem do time titular do Flamengo e o Flamengo continuou jogando da mesma maneira, ficando... A Mari falou na primeira hora, né, quase 70%, né, de posse de bola. O Flamengo com muita tranquilidade. O Juventude tentou povoar o meio-campo, tentou colocar 5 jogadores ali no meio-campo, mas não adiantou. O Flamengo conseguiu, sim, girar a bola, circular com muita tranquilidade. Pelo lado direito, o Emerson Royal um pouco mais aberto. Pelo lado esquerdo, o Samuel Lino também aberto, pegando justamente as inversões do Saúl. Saúl que simplesmente ele é muito complicado de errar passe. Ontem, várias vezes, o Juventude tentava apertar um pouco, ele dava um tapa de primeira, 2 toques na bola, ele já abria o jogo. Então, assim, foi sim tranquilo. Meio tabu de 28 anos, mas foi tranquilo o Flamengo vencer, sim. E a gente tá falando de um Flamengo que perdeu recentemente o Gerson, que era até o titular da seleção brasileira. Perdeu o Eric, que era um ponto de equilíbrio do time. E parece que, mesmo com essas ausências, o Flamengo até melhorou com essas reposições, Mário. Ah, mas não são qual, né? A reposição de Saúl e de Jorginho, você não coloca no mesmo pacote de outras reposições, né? A gente fala de Jorginho agora, do Mundial, mas Emerson Royal ontem marcando também é importante, mas principalmente os 2 volantes que o Flamengo buscou. E assim, você cria toda uma situação de equipe com ótimo trabalho do Filipe Luiz e você tem o melhor do Arrascaeta, né? Assim, fisicamente entregando, marcando gols, dando assistências. 5 gols, 5 diante do Peru é um absurdo. Assim. Você emenda uma sequência com esse cara sendo decisivo, isso é o cara que ganha o campeonato, né? Claro. Pra você. Então, assim, o Flamengo ele tá muito bem servido. Acho que o Saúl... E eu acho que o mais curioso é que esses jogadores eles não precisaram de tempo de adaptação. Exato. Então, assim, a gente poderia estar falando de um Flamengo hoje... A gente poderia estar falando de um Flamengo hoje com dificuldades, que, assim, absolutamente normal seria isso. A gente viu o Vitor Roque no Palmeiras, enfim, outros exemplos. Mas Jorginho veste a camisa, acabou. O facilitador. O Saúl veste a camisa, pronto. No jogo seguinte, já muito bem entrosado, servindo os companheiros, se movimentando, facilitando muito ali como ele sai, né, das jogadas, do marcador. E o Juventude ontem não foi o Grêmio, né, no Maracanã. O Grêmio no Maracanã baixou a linha de 5 ali dentro da área. O Juventude tentou um pouco, mas aí o Flamengo já... Passou essa primeira fase do adversário, ele já complica demais. E essa adaptação é impressionante, porque são jogadores estrangeiros, né? Principalmente no caso do Saúl, claro, né? Do Jorginho também. Mas assim, que chegam agora em um país totalmente diferente, em gramados que são diferentes para quem estava acostumado a jogar só na Europa. O Saúl ainda teve a questão toda da família, né? Acabou de ter um neném. Que nasceu ontem no Rio de Janeiro. Mesmo assim, viajou de madrugada e jogou muito ontem. Jogou, controlou. E o Flamengo... Quando o time baixa muito, né, como a Mari estava falando, espeta lá os jogadores para tentar marcar o seu gol. O caso de ontem do Juventude estava marcando ali no meio-campo,
o Flamengo foi tentando atrair, né? Tentava ali com a linha de 3, o Ayrton Lucas e o Danilo, enfim, e o Saul baixando um pouco para tentar atrair o Juventude para sair, para ter espaço. Se o Juventude não vai sair, então tá bom, a gente fica trocando passes aqui, porque né, o Juventude que estava jogando em casa. Então ficou trocando passes e esperando. Então, assim, a forma que o Flamengo também vai condicionando os seus jogos. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Mengão. O Flamengo, então, passou por cima do Juventude, jogou fora de casa, quebrou o tabu, né, que ainda existiu. O Filipe Luiz aí quebrando todos os tabus no Flamengo. E agora o Mengão já começa as preparativas aí para a partida contra o Estudiantes, jogando a primeira partida no Maracanã. O Flamengo precisa de um bom resultado para essa partida, para poder ficar tranquilo na partida de volta, né? Então, vamos ver o que o Filipe Luiz vai preparar. Hoje teve folga aí dos jogadores. Amanhã já o Filipe Luiz já retorna com o treinamento do Mengão e aí já começa essa preparação para essa partida contra o Estudiantes. E se você quiser, já coloca aí o seu palpite nos comentários. Eu vou deixar meu palpite registrado amanhã no vídeo pela manhã. Então fica ligado que eu vou deixar meu palpite registrado aqui no nosso canal, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Nação, não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. Assim, quem tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.